Boa noite a todos e a todas. Enquanto todo mundo vai entrando aí, eu vou tentando adicionar aqui a nossa convidada, Gabi Mansur, do Justiça de Saia, para a gente fazer mais essa revoada feminista daqui da rede de enfrentamento à violência contra a mulher de Porto Velho. Benedita, tudo bem? Tá tudo certo? Tá me ouvindo bem? Charlene? Bora mobilizar essa mulherada aí pra revoar, gente. Adriana, quanto tempo? O Charlene, me vai orientando aí que eu não tô achando aqui a Gabi Mansur para adicionar ela. Onde é que eu adiciono aqui? Ah, já achei. Mas a Gabi tem que entrar aqui, né? Na live para que eu possa adicionar ela aqui, né? É isso? Ai, gente, esse isolamento social tem que acabar, né? Pra gente voltar aos nossos encontros presenciais. Tem feito muita falta para nossa rede de enfrentamento à violência. Essa série aí de revoadas, né, que foi idealizada aí pela rede de ginecologistas e obstetrícia, né, aqui em Rondônia, encampado pela doutora Ida Pereira, nossa mestra, né, da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia aqui de Rondônia, proporcionou assim um espaço, né, para manter as reflexões que são tão necessárias para esse momento de enfrentamento às violações de direito das mulheres, em especial as violências, né? Então, isso está ajudando bastante a manter os nossos encontros, o nosso contato, manter a temática em pauta. Mas, infelizmente, eu acredito que ainda não é o suficiente. Já está na hora da gente retomar, né, as nossas atividades, os nossos encontros presenciais e matar nossa saudade. Juliana, minha amiga, juíza, super feminista, envolvida aí com essa rede, aliás, mais que envolvida, hein, Ju? Eu falei hoje para ela, Benedita, que eu quero ver uma live dela para falar para as mulheres, porque a Juliana, ela inspira muito as mulheres, viu? Pensa numa mulher que empodera outras mulheres. A gente tem que, na próxima edição das Revoadas aí, incluir a nossa queridíssima Juliana, viu, Benedita? Não esqueça. Eu acho que a Gabi Mansur já me respondeu aqui no WhatsApp, ela já está para entrar conosco. Enquanto isso, eu vou já adiantando aqui para vocês, eu acho que talvez
algumas aqui, né, das nossas participantes não tenham acompanhado esse projeto desde o início. As revoadas feministas, né, e aí é bom lembrar por que os pássaros revoam. Nas revoadas dos pássaros, eles cuidam uns dos outros desde o início, né, para que todos cheguem juntos até o destino final da revoada. E a proposta das revoadas feministas foi justamente essa, despertar essa sororidade entre nós, colocar em pauta todas essas questões relacionadas à libertação da mulher de toda e qualquer forma de violação de direitos, de violências, de opressão, e aí caminhar junto, né? Até o dia em que todas nós tenhamos os direitos efetivamente assegurados. Então essa é a proposta das revoadas feministas. Oi, Tânia. Oi, querida, tudo bom? Tudo ótimo. Ai, que bom. Desculpa, atrasei um pouquinho porque eu estava numa outra reunião. Estava tendo uma reunião dos justiceiras hoje. A mulherada está entrando ainda. Gabi, é aumentar muito grande a gente ter você aqui em Terras Rondonienses. Eu queria que fosse presencial, viu? Essa você ainda vai ficar devendo. Não entendi. Eu disse que é uma satisfação muito grande ter você em Terras Rondonienses, mas a gente queria que fosse presencial. Vamos marcar. Assim que passar essa pandemia, a gente vai marcar de se encontrar e fazer uma palestra, um evento juntas. Então, Gabi, olha só, você está aqui no espaço das Revoadas Feministas, a nossa convidada de honra de hoje. Obrigada. Semana passada eu fui convidada a revoar, e a regra diz que sempre que a gente revoa, tem que convidar mais uma para vir revoar conosco. Essa foi uma iniciativa criada pela Rede Feminista de Saúde em Ginecologia e Obstetrícia. E aqui em Rondônia a gente tem uma grande guerreira e uma mestra, que é a doutora Ida Pereia, da Sociedade Ginecologista, que inaugurou as revoadas feministas aqui. Para que todas nós, assim como os pássaros, né, possamos chegar aí juntos, todas juntas, a grande meta que eu acho que nós temos, né, Gabi? Que é vocês criaram isso para as mulheres. Vocês criaram esse projeto durante a pandemia? Foi agora. Que legal. Deixa eu pôr logo. Foi durante a pandemia. As revoadas estão acontecendo todas as terças, quintas e sábados, 3 vezes na semana. E essa semana, diariamente. E desde o dia 23 de junho. A gente já tem participação de mulheres com formações diversas para discutir direitos sexuais, reprodutivos, para discutir violações de direitos, especialmente as violências, feminicídio, e divulgar, acima de tudo, os números de atendimento à mulher aqui na rede local. E foi criado aqui o Covid Mulher para assegurar os direitos à saúde que a mulher tem durante o período de pandemia. E aí você é a nossa convidada de honra de hoje, nesse projeto lindo que são as Revoadas Feministas. E conta pra gente, Gabi, como que foi que você se descobriu uma mulher feminista? Porque você hoje é um ícone no sistema de justiça, viu? E fora dele. Nós sabemos que quando ainda era um tabu muito grande falar de equidade de gênero e falar de feminismo para a rede de justiça, você já estava com a bandeira do Justiça de Saia. Quando é que começou isso? Inclusive esse idealismo todo que tanto contagia, gente. Conta aí. Bom, na verdade, eu sempre gostei muito do tema, sempre me identifiquei, mas eu nunca fui atrás do rótulo do feminismo, mas sim no que o feminismo representava. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, que sempre foram independentes, lutadoras, guerreiras, e que lutavam não só por elas, mas por outras mulheres. Então, eu vejo que o feminismo é a valorização dos direitos das mulheres, não para si só, não olhando para o próprio umbigo, mas quando você consegue enxergar o coletivo feminista. Porque eu também falo que não adianta você se declarar feminista e nada fazer para valorizar uma mulher, para incentivar uma mulher,
para aplaudir uma mulher quando ela tem algum tipo de sucesso, de brilho, sem tentar apagar esse brilho, para pegar na mão de uma mulher que sofre violência e levar essa mulher para cima. Então, essa coletividade, essa sensação de que você está fazendo algo por outra mulher, é muito mais do que o rótulo. É o feminismo puro, é a vontade de você lutar pelos direitos das mulheres no todo e não só para si. Nada contra quem apenas defende os seus, mas eu entendo que o feminismo ele é coletivo, ele é amplo, ele vai além. Então, eu sempre me identifiquei sem saber ao certo o rótulo do feminismo. Eu sempre lutei pelos direitos das mulheres, eu sempre quis me comunicar, divulgar. Eu via muitas vezes, Tânia, não é uma crítica, mas é uma constatação, que muitos dos trabalhos das mulheres no Ministério Público não eram divulgados. Só tinha divulgação de projetos de homens, só homens nos sites, nas reuniões. Eu pensava, nossa, mas tem tanta mulher legal, tanta mulher esforçada, por que elas não têm essa visibilidade? E as questões da violência contra a mulher também. Pouquíssimas vezes se falava sobre isso. Havia uma banalização, uma naturalização da violência. Parecia que nós, do direito, que trabalhávamos com isso, éramos menos do que quem trabalhava com crime organizado, com combate à corrupção, porque talvez a matéria não fosse tão importante, ou não fosse tão sedutora, ou não demandasse aí um estudo mais aprofundado. Muito pelo contrário. Quem trabalha com violência contra a mulher sabe da necessidade de você ter um conhecimento amplo de uma rede de proteção, você ter uma atuação articulada, e não só dentro do gabinete, de você descobrir teses, de você conseguir transformar a mudança, transformar o pensamento cultural, e muitas vezes isso exige-se uma alternância de legislação, de pautas, de políticas públicas, de conexão entre todos os poderes públicos do nosso Brasil, com a iniciativa privada e também com a sociedade civil. Então, eu fui estudando, obviamente, eu lancei o Justiça de Saia para dar visibilidade para o trabalho das mulheres, para mostrar que as mulheres podem trabalhar, podem se arrumar, podem estudar, e isso não faz com que ela seja menos ou mais do que ninguém, mas tão boa quanto os homens que tinham aí divulgados todos os seus trabalhos, projetos, cursos, livros, e cadê as mulheres? Então, o Justiça de Saia ele foi um veículo de comunicação. E aí você começa a estudar, você começa a se identificar, você começa a entender o feminismo. E há algum tempo atrás, só para concluir esse raciocínio, que eu me vi mudando um pouco. Até 2 anos atrás, eu falava muito, sou feminista. Aí eu levantava a bandeira do feminismo, porque antes ninguém queria falar que era feminista. Aí teve aí uns 10 Agora anos. Todo mundo, eu sou feminista, eu sou feminista, sou feminista. De uns 2 anos para cá, não me interessa tanto afirmar que eu sou feminista. A gente mostra muito mais com as nossas atitudes do que com o nosso discurso. As atitudes que direcionam quem você é e o que você quer atingir com isso. E rótulos não me definem mesmo, eu não sou adepta a nenhum tipo de estereótipo, nem as pessoas rotulam o feminismo com estereótipos de mulheres, do feminismo, que também é errado. Para mim, o feminismo é a liberdade de ser o que quiser ser, lutar pelo que quiser lutar, ser solteira, divorciada, casada, hétero, lésbica, qualquer coisa. É o direito de você ser o que você quiser ser. Então, hoje eu não faço tanta questão de ficar frisando, eu sou feminista, até porque você afasta muitas mulheres que podem trazer um grande avanço, grandes conhecimentos e se unir à nossa pauta. Portanto, eu sou uma mulher que luta pelos direitos das mulheres com união e olhando sempre para o coletivo feminista e feminino. E esse é um grande desafio atual, Gabi, é colocar todas as mulheres, né, com as suas lutas próprias, com as suas crenças próprias, com os seus próprios idealismos, dentro do mesmo espaço para lutar por todas. E muitas vezes eu tenho observado que, em nome do rótulo, nós temos excluído algumas mulheres desse processo de construção. E eu admiro muito o seu trabalho, porque eu acompanho já de algum tempo, e desde o início você sempre teve o olhar e a preocupação de incluir, inclusive e especialmente os homens. Isso é muito lindo. Fala pra gente um pouco da perspectiva de olhar que você tem, dos seus projetos, né? É o Tempo de Despertar. Três aspectos nessa questão dos homens. Primeiro,
trabalhando há muito tempo com violência contra a mulher, desenvolvendo vários projetos de combate à violência contra a mulher, abrindo as portas mesmo para os direitos das mulheres serem preservados quando ela sofria violência, não só com processo criminal, mas também incluindo essa mulher no mercado de trabalho, atendimento psicológico, socioassistencial, fazendo com que essa mulher participasse de rodas de conversa, acompanhamentos jurídicos, tudo que era previsto pela Lei Maria da Penha, também durante o processo criminal e fazendo essas parcerias aí com o município, com o poder público, coordenadoria dos direitos das mulheres. Mesmo assim, Tânia, eu percebia que a gente não conseguia diminuir o índice de violência contra a mulher. A gente não consegue diminuir esse índice de violência. E eu ficava muito preocupada, porque naquela época eu não sabia se aumentavam as denúncias ou se de fato a violência tinha aumentado. Então havia uma preocupação muito grande. Eu falei, não, eu acredito que as denúncias estão aumentando, mas os crimes também. Porque fica uma coisa sem nexo. As pessoas denunciam mais, mas os processos se multiplicam e aqueles processos que já estavam em curso, com medidas protetivas, as vítimas voltavam, eles continuavam cometendo a violência. Então, eu percebia que era um aumento, porque se um processo estava lá, um agressor estava sendo processado, a vítima encaminhada para os serviços públicos, e ela voltava lá sendo agredida, então a gente está vendo que vinha um ciclo da violência. Aí eu comecei a entender esse ciclo da violência. E vi que não há necessidade de você fazer tanta coisa se você não trabalha o outro lado desse ciclo. A gente sempre fala na vítima, a cada 15 segundos uma mulher é agredida, a cada 1h30 uma mulher é morta, e por aí vai. E alguém fala do agressor que a cada 3 homens um agride uma mulher? Ou que a cada 15 segundos um homem agride uma mulher no Brasil? E que a cada 1h30 um homem mata uma mulher no Brasil pela condição do sexo feminino? Então você tem que trazer o autor da violência para o debate, não ele fisicamente, mas a questão dele estar nessa relação e o que nós estamos fazendo para que ele se conscientize disso, porque ele está perpetuando os atos de violência no tempo e no espaço. E colocando essa mulher cada vez mais no ciclo, até ela chegar, provavelmente, a uma vítima de feminicídio. Então, eu comecei a pesquisar projetos que incluíam os homens, que olhassem para os outros lados da violência, e vi nos Estados Unidos a obrigatoriedade dos grupos reflexivos de homens. E vi que onde há os grupos reflexivos de homens, a reincidência é praticamente zero. Então, é uma prevenção à violência, um rompimento do ciclo e também diminuição dessa reincidência. Aí eu trouxe para o Brasil. Aqui nós tínhamos alguns projetos esporádicos, eu sempre registro o projeto da nossa querida amiga Érica Canuto, do Rio Grande do Norte, que foi uma das pioneiras a desenvolver esse projeto no Brasil. Comecei a desenvolver o tempo de despertar e percebi que onde nós fizemos o tempo de despertar, nós tivemos uma diminuição da reincidência de 65% para 2%. O tempo de despertar, hoje em dia, ele é lei municipal em São Paulo, lei estadual em São Paulo, e ele foi um dos fundamentos dessa lei federal, que foi sancionada agora no dia 3 de abril, que prevê a obrigatoriedade dos grupos reflexivos de homens. No segundo ponto, falei 3, os 2 eu vou falar bem rapidamente, fique tranquilo. No segundo ponto, eu vejo o seguinte, os homens ainda estão com a caneta na mão, são eles os grandes líderes. Nós temos, infelizmente, ainda um sistema de justiça em que os homens estão praticamente muito mais homens, eles têm a caneta na mão. Então, se a gente não sensibilizar esses homens, não mostrar para eles o cenário da violência contra a mulher, a necessidade de uma gestão institucional com perspectiva de gênero, de nós mostrarmos a necessidade do investimento do orçamento público na violência contra a mulher e todas as demais tomadas de decisões voltadas para a prevenção, combate da violência contra a mulher e promoção da igualdade de gênero, eles não vão autorizar, eles não vão destinar verba pessoal, recursos humanos, materiais, porque não há uma conscientização, uma sensibilização. Então, é canetada em prol da mulher. E num terceiro aspecto, eu entendo que nós precisamos envolver as pessoas da sociedade. Nossos filhos, como nós tratamos os nossos filhos, como nós educamos os meninos, eles têm que ser machistas, que estão numa posição de submissão da mulher, em que o corpo da mulher é considerado um produto sexual, ou nós estamos educando meninos e meninas com direitos iguais? Quando um homem está num meio de grupo de WhatsApp, ou num meio de grupo aí de bar, sei lá onde eles vão, futebol, e você tem uma piada com uma menor de 14 anos, ou vaza vídeos
pornográficos de meninas menores de 18 anos e há um repasse disso, esses homens estão preocupados? Pode ser a filha deles. Então, há necessidade de conscientização e pontuação. Então, esses três aspectos. A ressocialização do agressor, a sensibilização dos líderes, que são, na sua maioria, homens, e também como a gente se comporta socialmente em relação a esses homens. E os nossos filhos, a criação. E esse é o ano de colocar tudo isso em pauta, hein, Gabi? Porque nós estamos no ano de eleições municipais e a gente sabe que a falta de equidade de gênero está muito intimamente associada aos processos de violência. Sim. Então, é hora de colocar isso em pauta, não só com os homens candidatos, mas também de dar um espaço de visibilidade, de fala para as mulheres que são candidatas, né? Gabi... Só para fazer uma parte aqui, eu falava hoje com a secretária-geral de Política para as Mulheres, com a Cristiane Brito, minha amiga e grande mulher aí à frente das políticas públicas para as mulheres no âmbito federal, e ela estava falando sobre isso, a violência política. Muitas mulheres que se candidatam, muitas mulheres que estão no exercício dos seus direitos políticos, são atacadas na sua honra, na sua dignidade, pela condição do sexo feminino, algo que não ocorre com os homens. Sempre as críticas às mulheres dizem respeito ao corpo, ao seu estado civil, ao seu comportamento, aos seus atributos físicos, dificilmente aos seus atributos intelectuais. Para eles é importante a figura e não o conteúdo, a forma e não o conteúdo. Então, essa violência política, infelizmente, afasta muitas mulheres do poder e muitas mulheres do direito de se candidatarem e de serem votadas e eleitas. É, sim, uma lesão aos nossos direitos políticos, que nada mais é do que direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, esse ano nós vamos assistir aí como vai ser muitas mulheres se candidatando. E eu acho importante essa promoção da igualdade para todos os candidatos homens. E quando eu conheço um candidato a prefeito ou a vereador, eu sempre friso a necessidade de incentivar as mulheres a fazerem parte dos partidos. E, por fim, Tânia, nós temos que entender também que a pauta eleitoral ela é muito importante para dar visibilidade para a causa. Mas uma coisa que me irrita muito, que eu tenho percebido ao longo desses últimos 10 anos que eu me aproximei mais do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Vereadores, prefeituras, governos municipais, aí, governos estaduais e federais, eu vejo o seguinte: muitos se apropriam do tema, se apropriam dos direitos das mulheres para fins eleitoreiros, porque ficam lançando projeto de lei, aprovação de leis, sem nenhum conteúdo e sem que isso tenha uma eficácia lá na frente. Então, isso também é algo que deve ser evitado. Se apropriar de um tema tão importante, tão caro para a sociedade brasileira e cuja protagonista são as mulheres, para fins eleitoreiros, para se alavancar na sua eleição, sem que isso tenha algum cunho, algum comprometimento de fazer valer essas leis que estão sendo sancionadas ou os projetos de leis inúmeros que estão aí no parlamento. É sempre bom, acho que a gente lembrar nesse debate que representatividade importa e importa muito. Eu acho que é muito importante. Eu nunca me esqueço, me gerou assim uma âncora reflexiva bastante profunda, o seu questionamento ao conselheiro do CNMP que pautou a questão da atividade feminina nos eventos, quando você questionou a ele se não havia uma cota naturalmente invertida para os espaços ocupados pelos homens, né, nas instâncias de poder e decisão. É que, na verdade, Tânia, e sempre com educação, porque o meu estilo não é de enfrentamento, mas é de conquista, é de conscientização, é de debate, temos que trazer para o debate, senão a gente fica quieto e não debate nunca. Mas me chamou a atenção o seguinte: já houve a necessidade de se fazer uma audiência pública dentro do Conselho Nacional do Ministério Público para viabilizar as mulheres nos espaços de poder e liderança, ou para viabilizar os homens nos espaços de poder e liderança? Alguém fez uma audiência pública para falar por que os homens têm que estar nos espaços de poder e liderança? Poxa, fizeram uma audiência pública para debater a mulher no espaço de liderança no Ministério Público. Apesar de ser importante nós debatermos, porque nós precisamos avançar nesse tema, chega a ser ridículo, porque nós precisamos provar o quê? Que nós temos competência e também
temos a vontade e a necessidade de estar em cargos de liderança ocupados por homens. Quero uma audiência pública, então, para debater por que os homens têm que estar nos cargos de liderança e poder. Enfim, e esses dias, algumas questões relacionadas à divisão de tarefas, né, no âmbito social e doméstico com uma colega, e eu fiz esse questionamento. Eu disse, escuta, onde é que está escrito? Quando é que foi pactuado que era a mulher que tinha que fazer isso? Ela trazendo... Foi construído, né? Isso é um instinto feminino. Eu disse, não, isso é uma tarefa, e tarefas qualquer um pode desempenhar. Não tem nada a ver com questão de gênero e nem mesmo de sexo. Então, essas reflexões, eu acho que elas, assim, abrem, sabe, Gabi, espaços bem interessantes de evolução para nós, seres humanos. Eu queria que Tânia, só uma colocação. Você falou isso, eu lembrei de um post que eu vi da Valéria Scarance, que ela colocou esses dias, nossa colega aqui de São Paulo, promotora de justiça, coordenadora do Núcleo de Violência contra a Mulher, que ela escreveu assim, era uma mulher varrendo o chão, e ela coloca assim, nenhuma mulher tem orgasmo quando varre o chão. É bom alguém mais varrer também, né? Gabi, agora, durante a pandemia, uma iniciativa estratégica que se destacou bastante em todo o Brasil foi a rede de justiceiras e depois os justiceiros. Inclusive, eu sou uma justiceira local, uma representante local, com muita honra. E acompanha a gente aqui nessa live o Cristiano, que é psicólogo do Juizado de Violência contra a Mulher. E ele era um grupo que ele idealizou, um grupo reflexivo, que se chama Projeto Semeadura, que tem foco na reeducação comportamental masculina dos homens que têm problemas de dependência de álcool e outras drogas. Então, o Cris já se anunciou lá desde o início, justiceiro presente, está registrado o Cris. Eu acho que essa é uma força que tem sido muito relevante para as mulheres. E eu queria que você falasse de como que foi o início, de como que está sendo, quais são os desafios, como que está o alcance dos justiceiros, porque é um dos únicos projetos que eu conheço que nasceu especificamente agora no período da pandemia. Bom, o Justiceiras, no primeiro momento, ele foi uma válvula de escape para as mulheres que estavam sofrendo violência dentro de casa e que nós que trabalhamos aí no Ministério Público e com violência contra a mulher, sabemos da dificuldade dessas mulheres se deslocarem. Antes da pandemia, dificuldade de chegar até a delegacia lotada, delegacia fechada, não tem delegacia 24 horas. Aí começa aquela rota crítica. Vai para o MP, vai para a Defensoria, não, volta a fazer exame de corpo de direito, volta amanhã porque hoje está cheio, o sistema sai do ar. Ela acaba desistindo. E volta para os braços do seu algoz quando ela quis dar o primeiro passo. Então, eu sempre me preocupo muito com essa rapidez, eficácia da mulher pedir ajuda. Num segundo momento, nós tínhamos aí o Fique em Casa, o confinamento, quase que obrigatório contato, convívio com os homens agressores, em que elas já estavam em relacionamentos abusivos, isso tendia-se, e nós comprovamos que sim, a aumentar. Questões relacionadas à pressão psicológica, insegurança jurídica, econômica, insegurança política, faz com que as pessoas criem frustrações, criem medos, inseguranças, só que quando há uma cultura estruturalmente machista e agressiva e violenta contra a mulher, nós temos aí esses homens se refletindo violentamente contra as mulheres, como se eles quisessem descontar as suas frustrações. E isso foi muito ruim, porque nós tivemos um aumento da violência contra a mulher no Brasil durante a pandemia. Num segundo momento, Tânia, nós tínhamos que abrir um canal de denúncias rápido, onde essa mulher ia pedir ajuda. E eu entendo que o WhatsApp é o meio de comunicação mais usado no Brasil. Todo mundo tem celular, todo mundo tem Zap e todo mundo consegue se comunicar. E um terceiro momento, que é o voluntariado. Muitas mulheres me procuram para querer ajudar, para querer trabalhar nos projetos. E devem te procurar também, porque nós temos aí projetos de desenvolvimento, a sociedade nos acompanha, querem participar dos projetos, querem fazer parte do combate à violência contra a mulher. Essa causa criou uma empatia na sociedade, despertou uma vontade em ajudar. Então, une útil ao agradável. Abrir o canal de WhatsApp para as mulheres pedirem ajuda de uma forma fácil e rápida e abrir para a sociedade brasileira se inscrever, como hoje nós temos. Os Justiceiras,
com 3.500 voluntárias espalhadas em todo o Brasil, e agradeço a todas que fazem parte, você, Tânia, que é uma grande colega, amiga, eu te apoio, você me apoia, nós estamos juntas aí, ainda que do outro lado, cada uma de um lado do país, mas você sabe da minha admiração, apreço, você sempre me acolheu, me aconselhou, me orientou, me apoiou. Então, assim, eu gosto muito de você, ainda que nós tenhamos nos visto pouquíssimas vezes, mas você mora no meu coração. E são mulheres como você, que se inscreveram nesse projeto, e hoje nós temos em todo o país 3.500 voluntárias. Advogadas, psicólogas, assistentes sociais e qualquer mulher que trabalha na rede de proteção, ou que até dona de casa, mas superou uma violência e quer contribuir para que outra mulher também saiba que ela pode sair dessa situação. E do outro lado, nós já temos 1.500 vítimas atendidas, crimes graves, prisões protetivas, denúncias de abusos sexuais. Esse abuso sexual da Bahia foi denunciado no Justiceiras. E ele foi o primeiro, com 17 vítimas. Agora nós temos mais um, com mais 6 vítimas. Hoje chegaram mais 2 líderes espirituais denunciados. Isso é contribuir para a sociedade brasileira com conexão, simplicidade e sabendo o que é que tem que ser feito. Aplicação da lei, intolerância com a violência contra a mulher e o apoio para a vítima que sofre violência. Tá sem som? Peraí. Agora melhorou. A rede de justiça. Vamos lá. Tá me ouvindo? Como que aquele homem Eu vou, peraí. Tá falhando. Tá me ouvindo, Gabi? Oi, tá me ouvindo? Oi, vocês estão me ouvindo? Perdi a Gabi. Voltei. Tá me vendo? Voltei. Estou te vendo, estou me ouvindo. Você me ouve? Sim, sim, vamos lá. Nós, sobre os justiceiros. Como que o homem que está em casa precisando aí de um apoio acessa os justiceiros? Bom, como ele quiser, pelo WhatsApp, entrando no nosso Instagram. O problema é que eles não entram. Só estão entrando nos justiceiros homens que querem ajudar outros homens. Mas é engraçado, nós temos 1.500 vítimas justiceiras e 2 ou 3 casos de homens que pediram apoio, orientação para os justiceiros. E aí nós já temos mais de 100 voluntários. Isso demonstra que a cultura do homem é de não pedir ajuda, se sentir autossuficiente, não achar que está cometendo violência e também não se abrir. Homem não pode falhar, não pode chorar, e muitas vezes eles acabam camuflando isso, infelizmente, com violência. É ruim, esses homens precisam falar, precisam debater, precisam ouvir outros homens, por isso que nós colocamos os Justiceiras, que veio também na mesma toada do Tempo de Despertar. O sucesso do Tempo de Despertar me trouxe também trazer os Justiceiros, que seria o Tempo de Despertar online, que nós vamos desenvolver agora para todo o Brasil.
Mas eu acho que a gente tem conquistas para celebrar, Gabi. Quando você começou com os grupos reflexivos, isso era muito mais tabu, né? Acredito que hoje os homens já sejam mais, alguns pelo menos, adeptos a essa proposta de reeducação. Como que você avalia isso? Essa evolução aí desde o início desse trabalho? Mais ou menos ainda, Tânia. Eu vejo uma evolução da necessidade, da conscientização de que é necessário ter esses projetos, esses grupos, mas pouca conscientização da necessidade de participação. Porém, os projetos dão certo porque eles são obrigatórios. É obrigatório o comparecimento a partir do momento que esse homem é intimado. Isso eu sempre defendi exatamente por essa cultura. Você vai esperar o homem ir num grupo de agressores anônimos, de livre e espontânea vontade. Eu até espero que um dia tenha isso, mas agora nós não temos. Vide os justiceiros. Os homens podem se inscrever de forma online, os homens podem pedir ajuda sem se identificar com homens que não são do sistema de justiça, mas são homens aí de todo o Brasil, de toda a sociedade brasileira, eles não procuram. Imagine eles sendo processados e encaminhados voluntariamente pelo juiz ou promotor para ir num grupo de homens agressores. Não vão, ou vão no começo e depois não vão mais. Agora, obrigatoriamente, eles vão. Porque essa obrigatoriedade, ela tem uma função muito grande, pedagógica. Primeiro, ela mostra que o homem está sendo fiscalizado pelo sistema de justiça. Ela já mostra para o homem que ele está errado, que ele cometeu violência em tese. E ele traz uma necessidade de comparecimento, porque senão esse homem vai preso. E quem quer ir preso quando comete violência contra a mulher? É o bom moço, é o que tem residência fixa, ocupação lista, é um ótimo pai. Para ele ser preso é cair a máscara do sedutor social, que em casa bate na mulher. Então, ele tem um efeito pedagógico e intimidatório muito grande. Portanto, eu sou fã do projeto Tempo de Despertar e dos demais grupos reflexivos de homens e defendo, como está na lei, a obrigatoriedade com uma sanção pelo não comparecimento. Só assim eles vão. Por isso que duas alterações legislativas contribuem muito para esse processo. A criminalização, enfim, sem nenhuma margem de dúvida, do descumprimento da MPU e a obrigatoriedade dele ser inserido nesses grupos. Gabi, você fez parte dessa mobilização para alteração dessa lei? Fiz. Eu apresentei em 8 de março. Faz toda a diferença. Eu apresentei, bom, você sabe, né, como eu sou. Vou lá, sou ousada, vou lá e vou fazendo. Enfim, espero que dê certo. Sai da caixinha. Dessa forma a gente vai conseguindo. Algumas coisas dão certo, outras não dão, mas quem tem boa intenção, quem tem o coração bom, quem está preocupado com os outros, com o coletivo e cumpre suas funções, não tem como dar errado. Pode demorar, mas uma hora dá certo. Então eu acredito. Eu fiz. A Danda Miguel está perguntando aqui durante quanto tempo é obrigatória essa participação? A depender do juízo. Aí nós temos do juízo ou do projeto, mas a lei diz comparecimento obrigatório aos grupos reflexivos de homens. É uma alteração na lei Maria da Penha, artigo 23, salvo engano, não sei se é inciso, esqueci o inciso, mas está lá. É uma lei que foi sancionada no dia 3 de abril, durante a pandemia, e eu fui uma das pessoas que levou essa situação e esse meu ponto de vista para a época o Ministério da Justiça. Eu entreguei na mão do ministro, à época ministro Moro, um pacote. Já que teve um pacote anticrime de corrupção, eu quero um pacote anticrime de violência contra a mulher. Porque é tão grave e causa tanta violência, tantas mortes e tanto também prejuízo ao erário, quanto o crime de corrupção. Só que as pessoas não veem porque muitas vezes essa violência contra a mulher não se materializa em números, mas sim muitas vezes em mulheres com olho roxo, depois retomam os relacionamentos, porque também não se entende qual que é a sistemática da mulher, as circunstâncias em que ela sofre essa violência. Então, há muito mais uma culpabilização da mulher e uma justificativa da violência do que um propósito de engajamento no combate, na prevenção da violência contra a mulher. Com certeza. Você falou para a gente da questão da necessidade do envolvimento social para esse enfrentamento da violência e que um dia superação, né? Gabi, agora
às vezes, aponta aqui no dia a dia uma dificuldade. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, que é das pessoas, inclusive das próprias mulheres, perceberem os processos, os mecanismos de violência. Muitas vezes eu vejo que tem uma dificuldade de percepção. Olha só, você trouxe uma luz para o cenário nacional de uma reflexão que eu acho relevantíssima, que é a questão da prática de violência por líderes religiosos. Muito obrigada. Isso trouxe uma luz, assim, e a gente está discutindo isso cada vez mais, e as próprias instituições religiosas estão percebendo que já deu, é a hora da gente mudar tudo isso. E parece que tem um desafio para o próprio processo de autopercepção e de percepção coletiva como um todo. Como que você tem avaliado tudo isso, Gabi? Bom, a naturalização da violência, ela é o pano de fundo para a não percepção dos comportamentos agressivos, abusivos e violentos. Porque a mulher também, ela é criada num ambiente em que tudo que é violação aos direitos das mulheres, muitas vezes aqueles pequenos sinais de violência são esquecidos, são subnotificados, são naturalizados ou tidos como brincadeira. Só que tudo isso faz parte do machismo. E o machismo acaba sendo uma sobreposição de homem em relação à mulher. Uma relação de poder que não deveria existir, mas existe, colocando a mulher nessa submissão, sob controle, sob posse e propriedade desse homem. Como se ele controlasse não só o que ela vai vestir, como também o pensamento dela, a ideologia dela, o espaço dela, a liberdade de ir e vir, que é importantíssima, o direito ao trabalho. Então, essa mulher acaba perdendo a sua essência e ficando totalmente sob o comando e o controle e a dependência. Eu detesto essa palavra dependência, a dependência do agressor. Porque quando a gente depende de alguma coisa, a gente perde a nossa liberdade. Ninguém é livre quando tem uma dependência. Se você depende de um relacionamento abusivo, além de você não ser livre, você está em situação de violência. É igual a mulher com câncer, que ela não enxerga que está com câncer, não faz a quimioterapia, mas está lá o cabelo caindo, ela está morrendo aos poucos, mas ela acha que não, que ela deixou de tomar vitamina e o cabelo está caindo e o peito está doendo, porque ela fez muita ginástica. Mas ela sabe que ela está com uma doença, mas ela não quer enxergar. Ela só enxerga quando há uma materialização disso, ou um olho roxo, ou um nariz sangrando, e às vezes já é tarde demais. E ela está em situação de risco extremo. Então, eu sempre falo que as mulheres também têm que ter uma participação ativa no combate à violência contra as mulheres. Mulheres vítimas, né? Identificando, não aceitando, rompendo esses relacionamentos logo no início, porque senão é sofrimento na certa. E não é só o sofrimento, é o risco que ela corre. Ciúmes em excesso, deixar de fazer tudo o que você gosta de fazer com medo de agredir, ofender ou desagradar, ser controlada, excesso de ciúmes como muito amor não é, isolamento como só quero cuidar de você também não é bom, deixar de fazer suas coisas porque ele não quer, ele não deixa, ele não gosta, mas eu quero agradar. Isso é ruim e muitas mulheres que não identificam os relacionamentos abusivos vieram de lares violentos e abusivos também. Então, o padrão comportamental, a gente fala que a nota de corte é baixa. Ela acaba aceitando inconscientemente essa lesão à sua liberdade, aos seus direitos e essa abusividade que pode se transformar numa violência e num crime. Quando se transforma o relacionamento abusivo e a violência psicológica num crime de violência psicológica? Quando a mulher adoece. Quando há um nexo causal entre todos aqueles comportamentos e uma consequência na saúde da mulher. Saúde física, doenças psicossomáticas, de baixa imunidade, porque ela está fraca, ela está sem energia, ela não come, muitas vezes ela abusa do álcool e da droga, ela começa a fumar muito porque ela está ansiosa, está nervosa, ela está frustrada. Depois vem a doença psíquica, depressão, síndrome do pânico, distúrbios do sono, alterações de peso, pensamentos suicidas, automutilação e a violência social, que é o isolamento, a falta de acesso à internet, aos grupos, à comunicação, isolamento, não trabalha, não estuda, não sai de casa, não tem convívio com alguém. Por quê? Porque ela está deprimida, ela está com medo, ela está se sentindo sem autoestima e desqualificada por esse agressor. A partir do momento que essa mulher cai na cama,
ou uma doença física, ou uma doença psíquica ou social, ela se dá conta. E aí ela pede ajuda. Muitas vezes nem vem o primeiro tapa. Muitas vezes é o abuso psíquico, é a tortura mental que adoece essa mulher. Aí ela começa a pedir ajuda. Antes, dificilmente ela vai pedir, porque ela sempre fala, ele vai melhorar, não é nada, porque ela também não está sentindo a dor na pele, mas ela vai adoecendo na alma, no coração. E só quando ela cai, que ela se dá conta de que eu preciso sair desse lugar. Por isso é tão importante a capacitação constante dos profissionais da rede de saúde, principalmente ali dos postos de saúde. O MP de São Paulo tem um trabalho maravilhoso com relação a isso, Gabi. E de mecanismos de convivência social dessa mulher. O próprio representante da ONU enfatizou muito a necessidade das igrejas se envolverem agora nesse processo. Você falou muito do WhatsApp, quando você pensou no Justiceira, para ter um alcance muito grande. Muitas mulheres estão dentro de algum mecanismo, de alguma organização familiar, social ou religiosa que seja. E eu acho que o grande trabalho que a gente tem, o grande desafio que as redes de enfrentamento à violência têm, é fazer com que essas informações de acesso às políticas públicas cheguem a cada mulher que está em situação desse processo aí de sofrimento. É isso mesmo. A gente está encaminhando para o final. Você falou muito agora da questão da dependência da mulher. E essa dependência muitas vezes é econômica, financeira, aliás. E aí eu queria que você desse uma pincelada para a gente aí na proposta do Tem Saída. Eu já vi alguns relatos de mulheres e parece que é algo que ela rompa com esses relacionamentos abusivos, né, Gabi? Sim. Bom, o Tem Saída nada mais é do que oportunidade de trabalho para as mulheres que estão sofrendo violência e são vulneráveis economicamente. 30% das mulheres não trabalham, por isso estão sofrendo violência. Ou não denunciam, ou denunciam e acabam desistindo com medo de não conseguirem manter o padrão de vida, ou também medo de passar fome e necessidades para ela e para os filhos. O que eu pensei, Tânia? O que é importante para mim? Meu trabalho. Claro, família, filhos, a gente nem precisa falar. Mas o trabalho, para mim como mulher de realização pessoal, ser mãe e meu trabalho. Não é diferente para as outras mulheres. Então, com o meu trabalho, eu me realizo, eu sou independente financeiramente, eu consigo ajudar outras mulheres. As mulheres precisam disso. Então, o que eu fiz? O que é bom para mim vai ser bom para aquela mulher que está lá na ponta sofrendo violência. Então, o que eu pensei? Buscar trabalho para essas mulheres. Eu vi minha mãe, Tânia, ao longo da vida dela, lutando muito, se formando depois de mãe de 4 filhos. Quando ela entrou como estagiária no escritório, nós íamos para o escritório dela, do chefe dela, a gente se escondia embaixo da mesa quando ele aparecia, eu lembro tanto disso. Eu já vi a dificuldade da mulher, mãe, conciliar tudo isso. Mudou a vida dela. Deu uma guinada. Aí eu percebi o quanto era importante funcional e a sua independência financeira. E aí eu passei a buscar emprego para essas mulheres. Fiz aproximação com empresas que ofereciam vagas, coisa caseira, pequena, uma vaga ligada. Eu percebi que essas mulheres que ingressavam no mercado de trabalho não voltavam mais na promotoria para denunciar a violência. Voltavam, sim, com a carteira de trabalho assinada na mão, agradecendo que estavam livres da... Ligaram de novo, desculpa. E que não estavam mais com o agressor. E essa emancipação financeira é muito importante para a mulher conseguir ser dona do próprio nariz, ser protagonista da sua história e fazer as suas escolhas. Então, ela não é um milagre, mas ela tem mais chances de sair da violência ou de não entrar num relacionamento abusivo se ela tem essa independência financeira. Aí eu vim para São Paulo, capital, trouxe o Tem Saída, institucionalizei no Ministério Público Judiciário, Prefeitura de São Paulo. As mulheres todas que sofrem violência não têm trabalho e são vulneráveis economicamente, elas são encaminhadas por ofício para a prefeitura, que faz o cadastro e o contato com as empresas parceiras. Nós temos hoje 250 mulheres empregadas, com carteira assinada, 2 anos de projeto. Carteira assinada, 500 mulheres que acessaram o Tem Saída, e nós temos 45 empresas parceiras da mulher aqui na capital de São Paulo,
que abrem suas portas para a mulher em situação de violência. Só para terminar, isso trouxe algo muito importante. A conscientização da iniciativa privada no combate à violência contra a mulher. Porque a partir do momento que você abre as portas, você se engaja num projeto desse, você convida para uma palestra, faz uma capacitaçãozinha, começam a falar sobre o tema, aí as funcionárias da empresa começam a pedir ajuda. Porque se nós temos 53% do mercado de mulher feminino, do mercado de trabalho feminino, nós temos aí praticamente uns 20, 30% do mercado de trabalho que sofre violência. E para quem que elas vão pedir ajuda? Para o empregador, para os recursos humanos da empresa. Então, fez com que as empresas criassem canais de denúncias, engajamento e investissem nos projetos de combate à violência contra a mulher. Um dos maiores exemplos é a Magalu, da empresa da Luísa Trajano, que é uma das pioneiras no combate à violência contra a mulher, nesse engajamento, no investimento da iniciativa privada em parcerias com o poder público e com a sociedade civil. Inclusive, a gente viu os frutos desse trabalho agora, na pandemia. Várias empresas assumiram a sua responsabilidade social, divulgando os canais para denúncia da violência. Foi fantástico ver isso e foi uma resposta relativamente rápida, porque o próprio sistema estava ainda se organizando para atuar numa nova metodologia e a gente já viu uma resposta dessas empresas desde o início. Muito bom. Essa metodologia virtual veio para ficar? Veio para ficar. Atrás, depois da pandemia, veio para ficar? Não, eu acredito que a pandemia ela foi muito ruim, está sendo muito ruim, algo assim inacreditável, nunca visto anteriormente, que nos deixou aí de mãos atadas e numa situação de surpresa, de insegurança e de tristeza, porque nós perdemos muitas vidas e continuamos, infelizmente, perdendo. Mas ela também escancarou muita coisa. As novas formas de trabalho, a desnecessidade de burocracia, a necessidade de rapidez, de eficácia, diminuição de custos, conexão entre as pessoas. Então, se teve algo bom, foi mostrar uma nova forma de trabalho, de enfrentamento, principalmente da violência contra a mulher. Veio para ficar, sim, nós conseguimos fazer muitas coisas boas, se articulamos muito, desenvolvemos muitas ideias, projetos. Quando que nós íamos conseguir, Tânia, conversar tão facilmente, fazer uma palestra, um bate-papo tão facilmente? Verdade, verdade. Para todas nós. Então, teve esse lado positivo, que não é um lado positivo, mas é o se reinventar, é o se repaginar diante de uma dificuldade. O que nós fizemos? Nós fomos atrás do que nós tínhamos dentro de casa, com o celular na mão, uma rede de Wi-Fi que às vezes não funciona, mas com o propósito de buscar justiça e felicidade para todas nós. Às vezes uma participação infantil também, inesperada. Nossa, na minha casa, antes no começo eles estavam vibrando, toda hora eles apareciam, agora eles já não querem mais saber. Alguém me chama, cadê a mamãe? Tá na live. Aqui em Rondônia, a gente se desloca muito rapidamente da nossa casa para o local de trabalho, então às vezes eu venho para o MP, porque em casa às vezes é um pouco desafiante. Gabi, eu queria já encaminhar aqui, a gente está próximo do encerramento, agradecer imensamente a sua contribuição para as mulheres rondonienses. Eu não falo aqui só por mim, eu falo em nome de um grupo. E nós estamos muito agradecidas pela sua participação. E eu gostaria de reforçar para esse grupo a generosidade que eu conheci em você. Você nem sabia direito quem eu era, mas você tinha tanto idealismo, era tão contagiante isso para a realização do primeiro encontro das mulheres do MP, e veio a greve dos caminhoneiros. Não sei se você se lembra. E você disse assim, não, vem para Guarulhos, eu dou um jeito de mandar alguém te pegar, vem. E assim, isso contagia. Eu acho que essas são as sementinhas que a gente vai distribuindo pela vida e a gente não sabe onde cai, se vai ser solo fértil ou não, mas que muitas vezes elas brotam e crescem de uma forma bastante frondosa. E eu acho que eu sou uma dessas sementinhas. Eu tenho muitas mulheres aqui que me influenciam, que me sustentam e você é uma delas, viu, Gabi? A gente tem um carinho aqui para encerrar as revoadas feministas.
Eu vou te falar uma palavra e você vai me dizer outra palavra, certo? É rapidão. Vamos lá. Gabriela. Te diz o quê? Gabriela te diz o quê? Sempre Gabriela. Família. Meu maior patrimônio. Trabalho. Aquilo que mais me satisfaz. Conhecimento. Sempre é tempo de conhecimento. Feminismo. Não me define, mas me dá a base para eu ser o que eu sou. Conjuntura. Cada momento nós temos uma conjuntura. Basta se reinventar, aproveitar as oportunidades e ir em frente. Realidade. Todos os dias nós encaramos um obstáculo diferente. Essa é a realidade. Saber dançar conforme a música, mas escolhendo a dança. Sonhos. Nem comecei a realizar quase nenhum ainda. Arte. A arte imita a vida imita a arte. Todos os dias nós vemos isso. Essa daqui era para as convidadas locais, mas eu vou te fazer também. Vida. Você repete para mim, Tânia, porque bem agora falhou. Voltou, vamos lá. Um pouquinho. Vamos lá, voltou. Voltou, vamos lá. Tá me ouvindo, Tânia? Não tá. Oi, voltei. Vídeo pausado, que pena. Quem que é? Isso aí. Cara, tô ouvindo. Promotor? É, De onde, cara? Rondônia. Rondônia? Oi, querida, tá me ouvindo? É, mas eu não tô. Não sei o que aconteceu, vídeo pausado. Alguma coisa